Então é sempre muito ambígua essa relação que se estabelece entre a aristocracia do Oriente, por um lado, a compreensão desses mundos mais unificados, e por outro, incompreensão, assassinato. Com a morte do seu antigo preceptor, Aristóteles, alguns meses depois, desaparecem duas figuras que marcam a transição para um novo mundo. A imaginação sobre Alexandre não conhece limites. Olá, o que você conquistou aos 30 anos? O filho de Filipe da Macedônia estudou com o maior filósofo de seu tempo, talvez de todos os tempos. Unificou as cidades-estado gregas após séculos de disputas fratricidas, viajou mais de 30 mil quilômetros na aventura possivelmente mais audaciosa da história humana, fundou 70 cidades, elevou-se ao Olimpo dos maiores generais de todos os tempos, como César, Gengis Khan ou Napoleão, mas, diferentemente deles, lutava na linha de frente e jamais perdeu uma batalha. Conquistou o mais poderoso império de seu tempo e criou o maior império que a humanidade já vira, estendendo-se dos Balcãs até a Índia. Alexandre até se tornou um deus. Caracterizá-lo como fizeram alguns modernos como um príncipe da paz, idealizador dos direitos humanos universais e da comunidade das Nações Unidas, é abusar do romantismo ao ponto do delírio. Alexandre, o grande herói, foi também um grande criminoso, que escravizou compatriotas, incinerou cidades, exterminou populações, assassinou amigos por despeito e, há quem diga, até seu pai por ganância. Aos 32 anos, parecia-se cada vez mais com um déspota oriental cheio de caprichos cruéis e autodestrutivos. A morte prematura por alguma moléstia ordinária potencializada pelo abuso do álcool talvez tenha sido uma bênção que lhe poupou fracassos e infâmia, e talvez, por justiça poética, o preço de sua ambição desmedida tenha sido a dissolução instantânea de seu império. Dizem que Alexandre chorou ao pensar nos mundos que nunca conquistaria, mas seu legado ignora fronteiras de tempo e espaço. Seu sonho de fundir num império multicultural e multilinguístico as duas superpotências de seu tempo, a Grécia no Ocidente e a Pérsia no Oriente, foi tão improvável e espetacular quanto fundir os Estados Unidos à União Soviética nos tempos da Guerra Fria ou a China hoje. Como a carreira intelectual de seu mestre Aristóteles, sua carreira militar foi feita de conquistas e sínteses. As conquistas territoriais que ele consumou criaram o espaço para o Império Romano. As sínteses espirituais que ele inaugurou gestaram o tempo da cristandade. Para discutir a aventura de Alexandre o Grande, convidamos Delfim Leão, professor de Estudos Clássicos da Universidade de Coimbra, Henrique Modanense, professor de História Antiga da Universidade de Brasília, e Tiago Biasotto, pesquisador de pós-doutorado em História Helenística da Universidade Estadual de Campinas. Delfim, você pode traçar o mapa em linhas gerais e as dinâmicas, né, no contexto geopolítico das civilizações eurasianas na época de Alexandre? Ele nasce em meados dos anos 300 a.C. Qual era ali o contexto, em especial, considerando as civilizações grega e a Pérsia? Com efeito, nós encontramos neste período essa oposição entre dois grandes blocos, enfim, o bloco da Hélade, da Grécia, enfim, em sentido lato, por assim dizer, que poderia estender-se até à Macedónia, embora fosse entendida como estando já nos limites desse mundo da Grécia, por assim dizer, e o grande outro bloco constituído pelo Império Persa. Esta oposição entre dois blocos era já muito antiga, até na propaganda que o próprio Alexandre terá promovido, até recorria à própria Guerra de Troia, por assim dizer, entroncando, por assim dizer, a campanha que depois irá promover em algo muito mais antigo. Mas não há dúvida de que, sobretudo, quando falamos das campanhas medo-persas no século VI, no século V, realmente esses blocos ocorrem. Alexandre vive já bastante depois desse período, mais de um século depois desse período, e o que nós encontramos, efetivamente, é, no mundo grego, sobretudo à volta daquelas duas cidades que polarizavam a atenção, Atenas e, digamos, e as cidades democráticas da sua esfera de influência, e, por outro lado, Esparta e as cidades que promoviam preferencialmente regimes oligárquicos, encontramos realmente uma perda de influência crescente, que vai acentuar-se ao longo do século IV. Isso começa a verificar-se no finais do século V, precisamente com a chamada Guerra do Peloponeso, que é um conflito fratricida entre gregos e que realmente vai ditar, por assim dizer, um enfraquecimento das capacidades gregas. E realmente, ao longo do século IV e até meados do século IV, nós encontramos tentativas várias de recuperar essa hegemonia ou por Atenas, ou por Esparta, ou por outras póleis gregas. E é precisamente esse vazio, de alguma forma, que
Filipe da Macedónia, depois Alexandre, conhecido mais tarde por Magno, vão aproveitar, ou seja, que a Macedónia, que era um espaço que ficava um pouco nos limites da Grécia ou da Hélade, em sentido mais lato, vai tendo progressivamente uma importância cada vez maior, por via diplomática, depois pela força, quando ficou claro que os gregos não queriam aderir, pelo menos para inteiro, a esses propósitos, e que vai levar depois ao domínio efetivo da Grécia pela Macedónia. E é, digamos, neste contexto globalmente, enfim, muito complexo, ambivalente, porque há muitas vozes, ora a favor, ora contra, há muitas movimentações diplomáticas, militares, mas é neste contexto que a figura de Alexandre emerge e realmente vai aproveitar precisamente esta luta entre blocos e lançar uma longa campanha contra a Ásia, que de certa forma seria a reedição deste conflito tradicional entre gregos e os bárbaros, mas que naturalmente servia aos seus próprios interesses e depois irá conhecer evoluções também muito interessantes no futuro. Henrique, como então o professor Delfim mencionou a Macedônia como uma província até periférica ali na Grécia, né? Como Filipe, o pai de Alexandre, transforma a Macedônia na maior potência da Grécia, e que vai ser a grande herança de Alexandre? É interessante a pergunta porque ela esbarra em uma série de questões periféricas, né? Uma delas é mesmo definir se a Macedônia faz parte dessa Grécia, dessa Hélade, de maneira geral, ou não, e se faz até que ponto. Culturalmente falando, os macedônios eram gregos e não gregos ao mesmo tempo. Eu sempre costumo dizer que nós temos aí um copo meio cheio ou meio vazio, né? Há, no entanto, um processo, um esforço macedônico anterior a Filipe de helenização da Macedônia. Alguns reis são conhecidos já como filhelenos nesse processo. Filipe muito claramente apreciava a cultura helênica em sentido lato, como o Delfim mesmo apresentou, a ponto de ter recrutado Aristóteles, não é? Como tutor de Alexandre, um tópico que certamente voltará à baila aqui na nossa conversa. Mas Filipe é responsável especialmente não pelo filhelenismo característico da Macedônia nesse momento, mas pelo seu pragmatismo, eu diria, em expandir o reino, em melhorar os recursos por meio de casamentos com diversas mulheres, o que constituirá verdadeiramente um problema até na sucessão, né? Ele é assassinado no fim das contas, mas é o rei responsável por meio do seu pragmatismo pela expansão da Macedônia e pelo aumento dos seus recursos. É claro, lançou mão de recursos para conquistar a Grécia, subjugar as cidades gregas, eu acho que seria uma formulação melhor, e o faz em razão do vácuo criado pelo tempo de conflito, não é, entre as cidades gregas e pelos resultados desse conflito particularmente fratricida que o professor Delfim mencionou, a Guerra do Peloponeso. Tiago, como foi a educação de Alexandre? Como era a formação de um príncipe macedônio nessa época? Perfeito. O tutor mais famoso que o Alexandre teve foi Aristóteles, né? Na cidade de Miesa, na qual, entre os 13 aos 16 anos, provavelmente, ele teve a melhor educação que alguém poderia ter naquela época. O Filipe fez questão de dar a seu filho alguém que era conhecido já à época como um filósofo de grande erudição e de grande conhecimento. E provavelmente embora as fontes sejam relativamente silenciosas até quanto à influência que Aristóteles teve em Alexandre, provavelmente incutiu a ele o apreço pela literatura clássica, né, pelo Homero, sobretudo, pela música, por questões relativas às outras civilizações, como o próprio Império Persa, né, que tangenciava a regimento, de modo que Alexandre teve uma preparação antes das suas campanhas militares, do ponto de vista de uma educação formal, a melhor que poderia ter. Agora, alguém pode apresentar o nosso personagem, assim, em termos de traços de personalidade, caráter de Alexandre, que já começa a se destacar aí já na juventude, vai ter uma vida breve, né? Mas como era essa figura ali em termos de temperamento, de mentalidade? Delfim? Posso dizer algumas coisas, sim. Bom, antes de mais, e de resto o Marcelo já sublinhou isso, era claramente uma figura carismática, não é? Isso não há dúvida, e é talvez a razão principal que leva a que ele tenha tido sucessos num espaço de tempo tão curto. Mas também era uma pessoa dada a impetuosidades. Enfim, discute-se muito, por exemplo,
o peso que teria o consumo excessivo de bebida, como já referiu, porque realmente houve algumas ações que ele teria feito, inclusive junto de amigos, pessoas que acabaram por morrer devido a esse caráter impetuoso, mas que realmente prejudicaram, por assim dizer, aquilo que poderia ser a leitura de algumas das suas ações. Nós encontramos sintomas disso, enfim, nos relatos que são feitos sobre ele. É claro que estes relatos, e talvez a grande dificuldade na percepção de Alexandre Magno é perceber o que é que corresponde realmente à factualidade histórica ou que será, de alguma forma, amplificação lendária, seja pela positiva, digamos, sublinhado, seja até pela negativa. Ele teve cuidado de se fazer acompanhar, enfim, de pessoas que recolhessem os seus relatos, mas esses relatos em primeira mão perderam-se e realmente foi passado alguns séculos aquilo que nós conhecemos. Mas realmente o que decorre da sua característica precisamente são esses aspectos, ou por exemplo, a grande paixão que ele tinha pelo próprio cavalo, o bucéfalo que o acompanhou, ou pelo seu preceptor. Portanto, ele era muito fiel a um determinado tipo de personalidades ou de entidades que com ele privavam e, digamos, punia muito severamente quando sentia de alguma forma que a sua confiança era igualmente traída. Era capaz de gestos magnânimos, como fez, enfim, frequentemente em relação aos povos que submeteu, aos seus companheiros de guerra, em particular aos veteranos, da mesma forma que poderia, num impulso, castigar, digamos, e cometer atos que poderíamos considerar de alguma forma hediondos ou crimes de guerra. Bom, tem todas estas vertentes de uma grande personalidade, mas acima de todas elas um carisma, uma vontade inquebrantável que realmente o transformaram provavelmente naquilo que é o general por excelência que a história nos legou. Como ele consolida o poder na Macedônia e na Grécia após a morte de Filipe? Filipe é assassinado, Alexandre tinha ali 18, 19 anos, e uma situação complexa na corte, porque como vocês disseram, ele tinha outras mulheres, outros possíveis herdeiros, tinha uma possível disputa de poder ali, e uma disputa de poder na própria Grécia ali, né, em relação ao domínio macedônio ali. Então, eu queria saber de vocês como o Alexandre faz para rapidamente se consolidar ali no poder após a morte de Filipe. Henrique? Sim, eu posso falar um pouco sobre isso, como eu costumo dizer, pela violência, né? Eu tenho um pouco de ceticismo com relação ao carisma excessivo de Alexandre. Delfim faz muito bem lembrar que é isso que as fontes nos transmitem, é claro, mas como ele mesmo disse, são fontes tardias quase sempre, não é? E há um protocolo que essas fontes costumam seguir, o corpus principal, pelo menos, de fontes já do período helenístico romano. Uma delas é mesmo do Império Romano já, duas, na verdade, né? Mas uma é a mais rememorada como fonte mais objetiva, mais confiável, um sujeito chamado Arriano de Nicomédia. Agora, as fontes têm um protocolo a seguir, né? Há um Alexandre moderado, um Alexandre quase visto como um rei filósofo, né? E nós voltamos à suposta influência de Aristóteles sobre Alexandre, e depois há uma narrativa que começa uma demolição da sua figura, justificando todos os seus comportamentos excessivos, impetuosos demais, por meio de uma orientalização do rei. O Oriente, mais uma vez, corrompe um europeu que em princípio era extremamente moderado e não dado aos excessos, né? Entendo que isso seja muito importante de se mencionar, porque a conquista de Alexandre é uma conquista militar, sobretudo, né? E desde o início ela se mostra extremamente violenta, mesmo contra as cidades gregas. Há um questionamento sobre se Alexandre conseguiria subir ao trono e se manter lá depois da morte do Filipe, de seu pai, dada as circunstâncias da própria morte. O rei foi assassinado numa cerimônia que não era inclinada a esse tipo de ação, não é? Não havia uma disposição para o assassinato em uma cerimônia como a que ele morreu, mas depois disso, Alexandre consegue obter o apoio de parte significativa do exército em assembleia macedônica, como de costume, não é? E a partir daí há uma série de atividades militares que caracterizam uma repressão mesmo, não é? Primeiro contra reinos nas adjacências, como dos Tríbalos, dos Ilírios, e depois disso a repressão das próprias cidades gregas. Algumas já se orientavam a favor dos macedônios, outras não. Esparta, por exemplo, se mantém em oposição aos macedônios
até o fim, né? Mas as cidades gregas, de maneira geral, são reprimidas mesmo, subjugadas por Alexandre na sequência do que havia feito Filipe. E isso se deve tanto, claro, a esse comportamento violento de Alexandre desde o início, mas também ao fato de que ele herda do pai um exército integrado, taticamente integrado, que é capaz de se sobrepor mesmo, de se impor, né, à tradicional falange grega. Os gregos não são capazes, as cidades gregas não são capazes de fazer frente ao exército macedônico. Tampouco os persas foram capazes de fazer o mesmo. Não é? Então, eu diria que pela violência, como desde o início demonstrou na sua personalidade mais impetuosa, como o professor Delfim mencionou, e especialmente tendo herdado o exército que o pai preparou, né? Por essas duas vias, então, levando adiante o plano que seu pai havia concebido. Aí amparado, claro, pelos generais que o aconselharam desde o início, os que ele não matou, obviamente. Né? Exato. Existia esse plano já desde Filipe de lançar uma expedição contra a Pérsia, Tiago, mas quais seriam as intenções ali de Alexandre? Era inicialmente uma retaliação ou já existia uma ideia de domínio, de aculturação? A princípio, como o professor Delfim muito bem sublinhou, Alexandre arrogava-se, né, isso aparece nas fontes, como um vingador da Grécia com relação às campanhas antigas, já do início do século V, que foram perpetradas pelos persas contra as estados gregas. Um grande exemplo disso é a destruição de Atenas, né, o incêndio em Atenas em 480, levado a termo pelos Xerxes. Então, uma das justificativas que o Alexandre utilizou para lançar essa campanha contra os Aquemênidas foi uma retaliação, foi uma vingança, a posteriori, claro, contra esses eventos das guerras greco-pérsicas. Posteriormente, essa campanha vai adquirindo contornos muito mais gigantescos do ponto de vista da expansão territorial dos povos com os quais o exército macedônio vai se defrontar. Um exemplo disso são as campanhas no Egito, ou posteriormente depois na Báctria e na Índia. E essa questão da expansão da cultura grega, de uma aculturação das civilizações asiáticas, que foi mencionada, a meu ver, é uma questão que surge posteriormente nas fontes e é muito mais amplificada por uma série de pesquisadores e de historiografia do século XIX do que propriamente um dos intentos que o Alexandre tenta estabelecer nas suas campanhas. Então, a meu ver, o início dela se dá pela via da retaliação, né, desses confrontos prévios contra os persas, e posteriormente ela adquire contornos mais amplos e de expansão contra outros povos da Ásia. Então, a gente vai se desdobrar ao longo do encontro, como se dá essa expansão, mas Delfim, Henrique, como Alexandre é recebido pelos povos do Levante, e sobretudo do Egito ali, que eram dominados pelos persas, alguns uma recepção amistosa, outros uma recepção hostil. Realmente o Império Persa é, na verdade, um grande mosaico do ponto de vista étnico, do ponto de vista, enfim, dos povos envolvidos, enfim, das várias forças, e isso naturalmente que, embora seja um sinal de força, também fragiliza, por assim dizer, e preparou ou facilitou o avanço de Alexandre, não é? Sobretudo quando ele conseguia ler bem, naturalmente, enfim, a situação no campo de batalha, por exemplo, quando se tratava de lidar com tropas mercenárias no campo contrário, ou quando percebia, como aconteceu muito claramente no Egito, a importância que tinha, digamos, a casta sacerdotal e entendendo que, respeitando isso, obviamente que teria o seu caminho aberto. De resto, já há pouco na introdução inicial, Marcelo falava digamos, dessa ideia de que ele se teria deixado tentar pela ideia de se tornar um deus ou de ser reconhecido como tal no Egito. Isso, no caso do Egito, seria uma estratégia importante para, digamos, legitimar, por assim dizer, o seu papel, precisamente, e a sua aceitação. Também seria, até certo ponto, algo aceitável entre os persas, e aqui leva-nos naturalmente a pensar num ritual que depois foi muito contestado, sobretudo entre os gregos e os macedónios, que era o ritual da prostração, da proskynesis, digamos que na ótica dos gregos devia ser reservada apenas aos deuses, mas que os persas tinham incluído no seu protocolo, e que, como digo, levava a que a sua atuação fosse vista de forma ambivalente. Mas eu diria que houve aqui realmente uma capacidade de se poder adaptar, digamos, àquilo que eram as circunstâncias de cada povo e depois de os integrar nas soluções. E é interessante perceber que
das múltiplas fontes que nós temos sobre Alexandre, e que são, obviamente, tardias, a maior parte delas, nós também temos uma leitura muito positiva, digamos, dentro daquilo que seriam os povos invadidos, por assim dizer, por Alexandre, que o inseriram na sua própria história como uma das grandes figuras da sua história, o que mostra realmente que Alexandre conseguiu, apesar das suas conquistas, da força, realmente ter uma leitura globalmente positiva. Isto coloca-nos perante questões complexas, por exemplo, perceber, afinal, quais eram as intenções reais de Alexandre, qual seria o sonho efetivo de Alexandre, será que ele o cumpriu por completo ou deixou a meio, uma vez que teria talvez interesse em, digamos, avançar para o Ocidente e criar, digamos, aí verdadeiramente o império global do mundo então conhecido. Será que esta aproximação que ele fazia aos povos conquistados era motivada por convicções objetivas? E aqui temos até um problema de articulação com os possíveis ensinos de Aristóteles, porque não sabemos exatamente em que trataram, mas, por exemplo, a tradicional visão dos gregos que se viam como superiores aos bárbaros. Ora, como articular isto, por exemplo, com um processo de junção, de miscigenação que vai ser promovido por Alexandre? É por convicção ou é simplesmente por pragmatismo político, não é? Perceber que não seria possível manter um império tão vasto se não envolvesse no próprio governo, na solução, digamos, administrativa, também as forças que já existiam no terreno. E eu diria que isto faz parte do gênio de Alexandre, embora deixe muitos aspectos por cobrir em branco, né? Até porque as campanhas deles foram tão fulgurantes, tão rápidas, que, enfim, há dúvidas como é que ele teria conseguido jogar com todas estas frentes, a militar, a administrativa, a diplomacia, a política. Mas o certo é que, digamos, tudo isto contribuiu para o tornar uma figura efetivamente de exceção. Achei fantástico, Henrique e Thiago, muitas questões que o professor Delfim colocou aqui, porque, de fato, essas estratégias ali administrativas, de aculturação ali de Alexandre, o que vocês acham disso ali? Como que era essa gestão, né, de povos ali conquistados? Thiago? Centrais é que o Alexandre tinha uma noção de autoimagem que é até certo ponto inaudita, pelo menos no que se refere ao conceito dos líderes militares ocidentais. Como foi mencionado já pelo professor Delfim, ele se fez acompanhar durante sua campanha de figuras como Calístenes de Olinto, que era um parente, possivelmente um sobrinho do Aristóteles, e de outros autores, para registrar as suas campanhas. Da mesma forma, ele se fez acompanhar por uma série de artistas, como o Lisipo, que era um escultor, ou Apelles, que era um pintor, justamente para tentar construir durante a sua vida uma imagem que, por um lado, passasse a ideia de um líder grego, já retomando o que foi conversado anteriormente sobre essa necessidade de reunir as cidades-estados antes de lançar a campanha, quanto também para depois se adaptar, dialogar com as culturas locais com as quais ele se encontrava, né? Então depois a gente vai encontrar em fontes de civilizações asiáticas, orientais, Alexandre se fazendo representar, por exemplo, como faraó. Então, é muito interessante como esse diálogo de administração imperial, de capacidade de dialogar com essas civilizações que lá estavam, passa muito por esse âmbito diplomático, da conquista, da representação artística e de uma capacidade de percepção dos povos com os quais ele se encontrava muito, muito aguda e que, a meu ver, explica, em parte, o sucesso não só da campanha em si, como dessa imagem duradoura dele como um líder verdadeiramente universal. E podemos falar, Henrique, sobre as grandes virtudes de Alexandre como general, né? Suas estratégias, suas táticas de guerra, as próprias qualidades do exército grego, porque não perdeu nenhuma batalha, teve 3 grandes confrontos ali com o exército persa e cada vez e às vezes com uma grande desproporção ali, numa posição muito minoritária, mas foram vitórias fulminantes, né? Eu, como disse, sou relativamente cético a esse respeito, porque entendo que há uma tendência a reduzir o papel dos comandantes veteranos de Alexandre na elaboração dos seus planos, das suas táticas e das suas estratégias militares, ou seja, o que acontece, nós costumamos dizer, ainda que não houvesse canhão à época, não é? Ao alcance dos canhões e longe dos canhões, como sendo o primeiro as táticas e os segundos, segundas as estratégias, não é? Mas, dito isso, o que caracteriza os planos de Alexandre é principalmente a sua audácia, muitas vezes colocando em risco a própria vida, o que é super valorizado pelas fontes quase sempre, e na maior parte das vezes colocando em risco até mesmo a sobrevivência do seu exército,
Na Batalha de Gaugamela, por exemplo, ou de Arbela, também conhecido dessa forma, que é a batalha, eu entendo, a mais decisiva de todas no enfrentamento dos persas por Alexandre, o que é normalmente visto como o melhor exemplo de genialidade tática de Alexandre, a meu ver, responde mais às contingências, ao fato de os persas temerem um eclipse lunar que antecede a batalha como um péssimo sinal para os próprios persas, resultando disso o abandono de parte do exército em campo de batalha, do que propriamente a genialidade tática de Alexandre, né? Há, claro, manobras importantes feitas pelos macedônios, há, claro, a força, a resistência da ala esquerda do exército macedônico, comandada por Parmênio, não por Alexandre, e há, claro, a morte do próprio rei, depois que o imperador persa bate em retirada, seja por que motivo for, né? Então eu tendo a ser bastante cético a esse respeito, mas eu entendo, claro, que as fontes valorizam, sim, superestimam, sim, sobretudo a audácia de Alexandre. Como os romanos já diziam, não é mesmo depois de Alexandre, em um conhecimento já bastante secular, não é? Antigo demais, a fortuna favorece os audazes, não é? E a fortuna de Alexandre foi tema já na própria antiguidade de debate, exatamente porque estamos diante de um rei que, apesar dos pesares, não é? Apesar de toda a violência, de toda a audácia, de toda a impetuosidade, teve uma fortuna digna de nota, não é? Então eu tendo a ver mais dessa maneira do que propriamente a partir de uma exaltação das grandes qualidades de Alexandre como excelente general, né? Eu tendo a olhar um pouco mais para as habilidades dos próprios comandantes veteranos de Alexandre, para o grau de profissionalismo das tropas que Alexandre herda do exército taticamente integrado, fundado por seu pai, que é, por sua vez, o responsável, né, pela transformação mais significativa em termos militares da história da Macedônia antiga, e eu tendo a enxergar também fatores que são mais contingenciais. Claro que tudo isso depois, para concluir, é transformado, não é elevado a uma potência quase máxima no século XIX, e é essa historiografia do século XIX que enxergava em Alexandre um rei que não media esforços para fazer certas coisas, porque era manipulado, em certo sentido, por uma força que o excedia, não é? Como a razão hegeliana e coisa assim. Então se vê que se entregava à própria paixão, não media esforços, controlado por uma força maior que ele não era capaz de explicar, e que por essa razão obteve uma morte prematura e foi capaz de conquistar praticamente todo o mundo conhecido. Eu entendo, foi capaz de saquear o Império Persa, como nenhum grego fez antes. Bom, ele bate Dário nessa grande batalha que você citou, assume o comando, né, se torna ali o rei de fato da Pérsia, inclusive nas principais capitais ali, a Babilônia, né, nas grandes metrópoles. E poderia se satisfazer por aí, já tinha a parte mais importante do império, digamos assim, mas existe esse movimento, esse avanço até o rumo ao Oriente, chegando até a Índia, né? Aparentemente até um pouco a contragosto dos seus próprios generais. Mas por que vocês acham quais são as motivações dele ao mover essas expedições sempre mais ao leste, indo sempre além? O que vocês acham que está por trás disso? Delfim? Bom, disse que de alguma forma ele tinha Aquiles como, enfim, o seu grande herói, naturalmente, e quando se coloca alguém com essa, digamos, estatura, não nos podemos esquecer de que Aquiles, segundo nos diz a Ilíada de Homero, digamos, optou inclusive por ter uma vida curta, em lugar de ter uma vida longa, precisamente para que, trocando essa hipótese de uma vida longa, por ter uma fama imorredora, não é? Isto naturalmente afeta bastante aquilo que seja o impulso para fazer digamos, empresas que muitos considerariam impossíveis, extremamente difíceis. Eu diria que isso teve realmente um peso nas decisões de Alexandre. Mas também é muito claro, e as fontes falam-nos, de uma fadiga crescente, mesmo dos seus mercenários, das pessoas mais próximas. O Henrique falou, obviamente, do peso, da importância que os seus generais tinham. Eles vão ser peças essenciais naquilo que seja o futuro do Império de Alexandre, assim que ele se desmembra. Aliás, até se diz que, naturalmente isto são hipóteses, que ele não teria optado por designar nenhum sucessor, ou porque não esperava morrer tão cedo, ou simplesmente porque deixou, ou seria um convite a que eles se guerreassem entre si, como efetivamente aconteceu, não é? Mas também é verdade que esta
ideia de avançar até a Índia, ele mostrou os limites daquilo que ele poderia fazer, expô-lo a grandes perigos também, uma fadiga não só dos companheiros, mas também dele próprio, e a necessidade, digamos, de pôr um cobro, digamos, a esse avanço constante. Agora, é interessante perceber que talvez se Alexandre não tivesse morrido tão cedo, não é? Ele morreu muito jovem, morreu no pico, por assim dizer, da sua atividade. Talvez se ele tivesse vivido mais tempo e tivesse sido de se debater com aquilo que seriam as contradições da sua própria atuação, uma limitação, nós não tivéssemos dele uma imagem, enfim, tão paradigmática, apesar, digamos, destes contornos de luz e de sombra, não é? O facto de ele ter desaparecido cedo levanta não apenas dúvidas, mas também contribui para fazer de Alexandre uma figura extremamente importante. Agora, independentemente daquilo que possa ser a realidade histórica, é um facto que, com o seu desaparecimento, com a sua morte em 323, com a morte, curiosamente, do seu antigo preceptor, Aristóteles, alguns meses depois, desaparecem duas figuras que marcam o fim da época clássica e a transição para um novo mundo. Portanto, independentemente daquilo que fossem as suas reais intenções, é um facto de que depois de Alexandre, enfim, com a ação de Alexandre e depois de Alexandre, realmente há um antes e um depois. Há uma transformação profunda do mundo antigo e estão naturalmente lançadas as bases para um período novo, a época helenística, marcada já não pelo universo da polis, mas por um universo mais amplo da cosmópolis, que é traduzida nos próprios reinos helenísticos. Ok, então vamos falar sobre como é gestado, então, começar agora a explorar esse aspecto, como vai ser gestada essa nova era, né, o chamado período helenístico, porque ele avança pelo Uzbequistão, Afeganistão, Paquistão, chega ali até as Índias, tem essa fadiga, né, que o Delfim citou, retorna ali para a Pérsia, para a Mesopotâmia e, de alguma maneira, começa a organizar ali o seu império, talvez planejar novas expedições. Mas se a gente puder falar um pouco agora dessa simbiose ali, do que Alexandre assimila das culturas orientais, das relações com a aristocracia pérsia, de como ele inicia e planejava, né, essa união entre gregos e persas em uma única nação. O que vocês acham, Tiago? Ela se inicia talvez de uma maneira muito pragmática, por exemplo, com o treinamento e posterior incursão de soldados estrangeiros no seio do exército macedônio, né, o treinamento e depois a incorporação desses soldados. A gente encontra em fontes, por exemplo, depois da batalha de Isso, em 333, a segunda das três grandes batalhas de Alexandre e dos macedônios contra os persas, como foi dito pelo professor Henrique, o Dario foge do campo de batalha, e posteriormente há uma troca epistolar entre o antigo rei persa e o Alexandre, na qual o Alexandre se autodenomina rei da Ásia. Então um novo título aparece nesse momento e que, de certa forma, aponta para essas relações que vão se estabelecer entre o Alexandre e a aristocracia persa. Pouco depois, né, por volta de 331, Alexandre vai tomar Persépolis, que era uma das capitais fundamentais do Império Persa. Ele vai permanecer ali com os macedônios por 5 meses, e a estada do exército macedônio e de Alexandre nessa cidade persa, ela vai se encerrar de uma maneira um pouco trágica, que é com Persépolis sendo queimada durante um banquete. Então é sempre muito ambígua, é sempre muito complexa essa relação que se estabelece entre a aristocracia, não só da Pérsia, mas dos impérios e dos locais no Oriente, em que o Alexandre vai se estabelecer, por um lado, às vezes um diálogo, às vezes uma aceitação, e por outro, uma destruição ou uma incompreensão. O caso que já foi citado pelo professor Delfim da proskynesis, né, do fato de se prosternar diante do soberano, promoveu, do ponto de vista dos gregos e dos macedônios que acompanhavam Alexandre, uma incompreensão muito grande dessa tentativa de trazer os protocolos régios da Macedônia práticas do Império Aquimênida. Então a meu ver, é sempre interessante observar essa questão de uma maneira muito complexa e nuançada. Por um lado, a aceitação, por um lado, o diálogo, por um lado, a compreensão desses mundos que agora se encontram mais unificados, e por outro, às vezes, incompreensão, assassinato, como depois provavelmente vai ser comentado aqui o caso de alguns generais do Alexandre que foram mortos pelo próprio, por justamente se posicionar contra
algumas dessas práticas de assimilação de culturas estrangeiras que o conquistador fez dentro de uma dialética de culturas e de diálogos com as tradições orientais, sempre complexo e sempre lançado e mutado. Que tal, Henrique, sobre esse plano, essa visão de Alexandre de uma nação, de povo greco-persa e as suas estratégias, seus esforços nesse sentido? Eu não creio que seja uma visão de Alexandre, mas uma visão atribuída a Alexandre por historiadores do século XIX, né? Isso é uma diferença importante a se fazer. Porque Alexandre avança, uma questão muito difícil de se responder, mas é importante que nós tenhamos clareza do fato de que Alexandre não é a mesma pessoa do início ao fim, embora eu tenha criticado esse processo de orientalização do rei como um processo de corrupção moral do mesmo. Da mesma forma que a campanha militar não é exatamente a mesma do início ao fim, né? Os gregos e os macedônios que deixam a Hélade e partem para a campanha asiática, para a expedição asiática, não são os mesmos, psicologicamente falando até, não é? Daqueles que depois que Alexandre se torna o rei da Ásia, não é? Conseguem destronar uma dinastia como a dinastia aquemênida, né? Então isso, claro, muda a percepção dessas pessoas sobre o que podem fazer, sobre os projetos do rei, né? Sobre o que o rei efetivamente pretende fazer com as suas vitórias, né? É muito difícil definir o que Alexandre pensava, porque não temos como interrogá-lo a esse respeito, né? A não ser pelas fontes que já são muito tardias. Mas é muito importante que nós tenhamos clareza dessa alteração. A própria expedição possui uma história própria, e com isso ela precisa ser percebida também como algo que muda sensivelmente do início ao fim. Contingencialmente, nós precisamos destacar uma coisa que o Delfim já mencionou anteriormente, e que é o fato de que nem todos os povos, nem todas as cidades até, acolheram Alexandre da mesma forma. Algumas ofereceram resistência, especialmente no início, quando há uma figura, um mercenário grego chamado Memnon, ou Menão, enfim, de Rhodes, no início da expedição, especialmente na Ásia Menor, né? Em outros casos, há acolhimento de Alexandre por questões também contingenciais. Eu gostaria de destacar muito rapidamente o caso do Egito, porque nós temos uma expectativa messiânica, eu diria, eu gosto de formular dessa forma, pelo menos, no Egito, desde o desaparecimento de um faraó, que é, na rigor, o último soberano nativo da 30ª dinastia, chamado Nectanebo II, que teria usurpado o trono e se mantido no poder com o auxílio de mercenários gregos, curiosamente. Sabemos que em algum momento esse Nectanebo foge para Mênfis, após a invasão que põe fim ao período de independência que antecede a segunda ocupação persa do Egito, de 343 a 332, e isso garante já a disseminação de uma expectativa messiânica mesmo, a respeito do seu retorno entre os egípcios. Curiosamente, com essa expectativa que Alexandre se depara. Então há, claro, uma inclinação ao acolhimento, não é, de Alexandre como um novo Nectanebo. Só para citar um caso muito rapidamente aqui, interessante, de uma fonte tardia, o relato mais fabuloso sobre Alexandre, conhecido como Romance de Alexandre, o mais difundido na Idade Média, a propósito, que ajuda, claro, a amplificar, como disse o Delfim, não é? Essa própria lenda em torno de Alexandre, que estipula Nectanebo impõe-se um conveniente exílio em Pela, na própria Macedônia, o que não é histórico, obviamente, e uma vez na corte de Filipe, esse sujeito, o último rei nativo do Egito, antes desse período de ocupação persa, não é, que eu mencionei há pouco, teria se apaixonado pela rainha Olímpia, com quem teve um filho, após se fazer passar por um deus, Amon, não sem alertá-la de que a criança seria igualmente um deus e o vingador do seu pai divino. Não precisamos dizer, obviamente, que esse rei seria esse filho, não é? Seria o próprio Alexandre, e que isso faz parte já na antiguidade da imaginação a respeito do rei, não é? Então, há fatores, voltando ao início do meu argumento, que não são contingenciais, que dizem respeito mesmo às formulações tardias a respeito de Alexandre, que exaltam a sua figura, especialmente no século XIX, não é? Como sendo a de um sujeito que é incapaz de ser parado, porque movido por uma força maior, a sua paixão revela exatamente a ação da razão hegeliana, em certo sentido. E há fatores contingenciais na antiguidade que indicam que, em boa parte do Império, Alexandre é acolhido mesmo pelas elites locais. Estas, no entanto, não devem ser vistas nunca como agentes passivos nesse processo, são agentes extremamente ativos. Alexandre, a propósito, só consegue se manter no poder, mesmo que por pouco tempo, gerir o Império, mesmo que por pouco tempo, tão extenso, porque negocia sistematicamente com essas elites, né? Então mudam os planos,
porque mudam, claro, porque muda, claro, a percepção desses gregos e macedônios, e porque mudam também as necessidades de um exército que se move cada vez mais a leste. São necessidades pragmáticas mesmo, de legitimação. Precisam se manter no poder e começam a entender que podem se colocar no lugar de uma dinastia recém-extinta por eles mesmos, não é? A dinastia aquemênida. Alexandre nunca se diz um sucessor dos aquemênidas, ele se diz, por fim, um rei, sem designação étnica nenhuma, é o rei Alexandre, não é? Exatamente porque isso permite que conquiste, anexe territórios e possa governá-los em negociação com essas elites locais. Agora, Delfim, qual é a sua percepção? Admitindo que a gente está aqui no plano da conjectura, da especulação, mas o que a gente sabe sobre os planos e projetos de Alexandre abortados por essa morte prematura? Especulando, diria que da mesma forma que ele avançou tanto para o Oriente, parecer-me natural que procurasse fazer igual movimentação para o Ocidente e que fosse até, digamos, às chamadas colinas de Hércules, ou enfim, ao Estreito de Gibraltar, ou seja, chegando tão ao Ocidente quanto a própria Península Ibérica. Acho que faria sentido, digamos, porque se olharmos para a evolução desse espaço ao longo da história, vemos que é precisamente aquele espaço que depois os romanos vão ocupar, não é? Enquanto um mar seu, um mare nostrum, e que realmente procura, de alguma forma, cobrir tudo aquilo que Alexandre tinha conquistado, embora não tão até o Oriente, e, digamos, avançando mais para o Ocidente. Eu diria que talvez os romanos e, eventualmente, o próprio Plutarco tenham intuído isso quando, na sua biografia, coloca precisamente como par biografado Alexandre e César, precisamente como figuras, enfim, em muitos aspectos comparáveis, e entre elas o facto de serem igualmente também, digamos, soldados que não abandonavam o campo da frente, não é? O campo do dianteiro, digamos, da própria luta. Mas há aspectos realmente, para mim, que são altamente simbólicos daquilo que poderia pensar Alexandre, sobretudo do seu pragmatismo, e eu creio que realmente mais do que convicção haverá uma leitura pragmática daquilo que era a situação no terreno, essa negociação do que falava o Henrique, digamos, e que é necessário realmente pôr em prática. Mas há um aspecto que eu considero sempre muito ilustrativo dessa capacidade negocial e de uma nova ordem que estava a ser criada, que é, e o Tiago referiu também isso, a criação do novo exército, que era constituído dos 30 chamados epígonos, a nova geração, por assim dizer, 30 mil jovens de etnia asiática que foram industriados nas artes macedónias, de artes de combate macedónias e também digamos, na aprendizagem da língua grega, não é? Essa língua grega simplificada, que depois dará origem à koiné, a língua comum, essa língua franca, como nós hoje em dia usamos o inglês, enfim, e nessa altura era esse grego de base simples. O que significa que esta nova geração, na verdade, é um produto resultante da confluência de todos esses elementos. Asiáticos, digamos, na sua gênese, digamos, macedónios nas estratégias de combate, gregos pela língua que utilizavam. E não há dúvida de que o período que se segue, independentemente da vontade de Alexandre, acusará muito esse aspecto, ou seja, o particularismo da polis realmente desaparece. Teoricamente não, mantém-se, mas na prática realmente a polis desaparece, a lógica da cidade-estado, para se diluir, digamos, naquilo que é a grande mobilidade de estados muito mais amplos, e efetivamente uma nova ordem criou-se. Se isso estaria dentro do sonho de Alexandre, como algumas fontes também referem, digamos, essa ideia de uma koinonia, digamos, de uma partilha comum, de uma homonoia, de uma harmonia que possa ser global, isso realmente é debatível, embora eu diria que, pelo menos em parte, ela se traduziu efetivamente em resultados práticos. Acho que a gente pode dedicar o nosso tempo final aqui a falar sobre essa nova ordem e o legado de Alexandre, né? Acho que seria até interessante conversar sobre o destino imediato do Império após sua morte, mas por brevidade eu antecipo aqui para o nosso ouvinte, ele se fragmenta, se formam ali pelo menos três dinastias ali, como se o Império se formasse a partir dele cantões ali, né? Mas abrindo o nosso foco, né, para os séculos que se seguem até chegar a Roma, mas pensando as principais feições disso que a historiografia depois vai chamar de cultura helenística, né? Essa helenização, essa mistura ali do Oriente e do Ocidente, o espalhamento da cultura e de ideais gregos, mas a absorção também da cultura asiática.
Enfim, como vocês caracterizariam para o nosso ouvinte isso que Alexandre, intencionalmente ou não, mas de todo modo inaugura ali, né, essa nova ordem, essa nova era, Henrique? Bom, só para retomar uma coisa, o que sabemos de mais concreto, ainda que seja muito tentador, né, pensar sobre projetos futuros de Alexandre, é que em maio de 323, momentos antes da sua morte, Alexandre morre em 11 de junho, né, e as circunstâncias são as mais suspeitas, né, na Babilônia, mas em maio de 323 há preparações feitas para uma campanha na Arábia, né? Isso é o que temos de mais concreto. Sabemos que há uma tentativa de preparar, quem sabe, seu amigo mais próximo, Hefestion, talvez seu amante, é uma discussão longa também, para a sucessão, porque ele passa a acumular cargos cada vez mais importantes, mas não temos clareza sobre se isso fazia parte dos planos de Alexandre ou não, os mais imediatos. E sabemos, claro, que havia um filho, não é? Nascido póstumamente de Alexandre com uma princesa da Báctria chamada Roxana, ou Roxane, tanto faz aí, que é executado muito rapidamente, se não me falha a memória, aos 13 anos de idade, né? Tendo, obviamente, sido protegido, entre aspas, por um momento, por um regente, né? Então, é claro que, inicialmente, o esforço dos macedônios é de manter o império intacto, funcionando muito bem, a partir, claro, do saque que foi feito previamente pelos macedônios do Império Persa, e pela manutenção de alguma ordem, embora governantes persas tenham sido majoritariamente substituídos por comandantes macedônios com guarnições macedônicas. Então sabemos que há uma tentativa de manutenção desse império, que fracassa miseravelmente em algumas décadas, né? Então, por volta de 307, 306, esses generais começam um processo de autoproclamação. Isso começa com Antígono e Demétrio, seu filho, depois avança muito rapidamente para todos os reis, chegando até mesmo a um general grego que em nada tinha a ver com Alexandre ou com a sua expedição, em Siracusa, chamado Agatocles, que também se declara rei como os sucessores de Alexandre o haviam feito. De imediato, os planos de Alexandre não me parecem muito claros, e não me parecem muito duradouros, se é que existiram, né? Me parecem coisas mais imediatistas, talvez, e morreu prematuramente, claro, sem que isso se esclarecesse devidamente, né? Sobre o período helenístico, pronto, o que nós temos é, de fato, um momento que uma cultura diferente se desenvolve. Ela não é mais grega propriamente dita, porque não é mais clássica, também não é persa, em certo sentido, também não é egípcia, não é? Em outro sentido, mas ainda não se constitui como algo muito próprio nas primeiras décadas do período helenístico. Então é gradualmente, claro, que isso se manifesta, especialmente, eu diria, na arte, não é? E disso o Tiago entende muito bem, porque a arte helenística é muito própria, é claro, e foi muito mal vista por muito tempo, até que se consolidou como algo com o seu valor devido. Pois é, Tiago, como você vê os contornos dessa era helenística, né, que foi consagrada depois pela historiografia, mas se você fizer um tracejado, um esboço aí para o nosso ouvinte. Perfeito. Acho que a característica mais marcante do ponto de vista do período helenístico e da arte, pegando o gancho que o Henrique deu, foi a questão da expressão das emoções. Assim, normalmente a gente tinha numa leitura tradicional da arte grega como algo em que os corpos eram equilibrados, contidos, e a arte helenística como algo distorcido, e com a arte de Pérgamo, sobretudo, eu acho que é o exemplo mais emblemático desse aspecto. Entretanto, essa avaliação, felizmente, vem mudando nas últimas décadas, e um aspecto que me é particularmente caro e que eu sempre comento é tentar observar como esse repertório artístico, iconográfico, helenístico apresenta traços e manutenções e alterações e uma negociação muito complexa, pegando outro gancho aí que gentilmente cedeu, das elites locais e das tradições artísticas dos povos do Oriente com essa tradição greco-helenística que vem com Alexandre. Um exemplo que me é muito caro, me é muito interessante, são as imagens, por exemplo, de caça ao leão, que é uma tradição de um esporte régio muito presente nas sociedades da Ásia, né? Se vocês pensarem, por exemplo, no caso assírio, né? Aqueles relevos palacianos muito conhecidos, que depois foram levados todos para o British Museum em Londres, após a morte do Alexandre e dos seus sucessores,
né, os diádocos, eles vão muitas vezes produzir imagens do conquistador de forma a legitimar o seu poder, de forma a estabelecer um laço mais contíguo com o fundador do Império, com o caso do Alexandre, também pegando mais um outro exemplo do Henrique. E algumas das imagens a gente vai perceber a manutenção e as referências às culturas e às práticas e às artes e às iconografias dessas sociedades da Ásia em forma e em conteúdo. Então esse exemplo das imagens de caça ao leão, por exemplo, é fantástico para perceber esse encontro entre uma figura do Ocidente, por assim dizer, que se chega com a figura do Alexandre, e a manutenção e o diálogo sempre próximo com as culturas locais, com as culturas das elites locais, numa prática régia famosa com relação a esse aspecto. Falando ainda sobre a construção do mito, da lenda de Alexandre na Antiguidade, né? Se a gente puder falar de como se dá essa característica, qual é a imagem de Alexandre que vai sendo construída na época, e pensando talvez especialmente sobre o ideário de Roma depois, né? O próximo grande império ali, né? Como vocês veem a construção dessa mitologia, Delfim? Bom, realmente ela passa por um culto à figura de um líder carismático, né? Eu diria que, e de alguma forma, isso prepara aquilo que serão figuras, retomando o caso de Plutarco, né? O facto de ele ter associado César a Augusto, que são personalidades muito diferentes, que viveram em tempos diferentes, mas ele encontrou matéria suficiente para realmente as aproximar. E Júlio César, é precisamente a personagem que vai fazer a transição entre o final da República e o início do Principado, do Império, não é? E precisamente Alexandre também está neste período de transição entre mundos diferentes. Claramente há uma dimensão, digamos, de muito sucesso ao nível militar, isso é muito claro, não é? Há também, digamos, esse carisma reflete também um certo arrebatamento de espírito, de forma de atuar, por vezes extremosa. Os biógrafos sempre apreciaram isso. Aliás, não deixa de ser curioso, precisamente na abertura da biografia de Alexandre, Plutarco tenha o cuidado de dizer aquilo que eu estou a escrever não é historiografia, é biografia. Portanto, eu não vou passar digamos, a pente fino todos os aspectos, conhecer as causas, tudo o que aconteceu, o que veio depois, mas, sobretudo, referir aqueles aspectos que marcaram mais esta personalidade, o tempo em que ela viveu, aquilo que dela decorreu. E eu diria que uma linha que é claramente apreciada em quem vem depois é precisamente este aspecto, no fundo, a linha, a transição, ou digamos, o trajeto que é definido pela vida de uma pessoa, um bios, e que se traduz efetivamente também numa biografia. Não podemos também esquecer que o próprio Alexandre contribuiu para isso, né? Talvez a cidade que melhor exprime aquilo que é o novo espírito do período helenístico, que durante muito tempo até se chamou também como época alexandrina, não por acaso, é a própria cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria, que foi prevista ainda em tempos de Alexandre, mas enfim, só tenha sido desenvolvida depois, realmente exprime este mundo novo, esta miscigenação de pessoas, de culturas, de gentes, digamos, que confluem para uma mesma cidade, onde a cultura grega, não sendo a única, tem em todo o caso o privilégio de ser considerada a língua da comunicação, da administração, e que, em todo o caso, tem de se afirmar num contexto estrangeiro, porque o Egito, não podemos esquecer que os gregos consideravam ou aceitavam que os egípcios olhassem para eles como se fossem crianças jovens, digamos, do ponto de vista cultural, quando comparados com uma cultura tão antiga como a egípcia. E é precisamente para legitimar, por exemplo, o governo dos Ptolomeus no Egito, que realmente a figura de Alexandre se vai prestar, não é? Não apenas no nome da cidade, mas na criação, digamos, de grandes estruturas, e o próprio túmulo de Alexandre cumpriria, por assim dizer, também esse objetivo de glorificação. O Marcelo referiu, por exemplo, que teriam sido fundadas 70 cidades, digamos, pelo espaço conquistado por Alexandre. Muitas delas tinham o nome de Alexandria e obedecem todas elas realmente a essa mesma estratégia de glorificação de alguém que realmente se distinguiu, que permanece como um paradigma, não é? Embora não totalmente imitável, até por ser irrealista essa imitação, mas que lançou claramente as bases do apreço, da admiração que conheceria no futuro e também do uso e do abuso a que esta figura é referida. Por várias vezes foi salientado com os meus colegas que o
o Alexandre que nós temos popularizado muitas vezes depende de determinadas leituras que foram feitas no século XIX, do próprio uso, enfim, identitário, por vezes nacionalista que dele é feito, mas isso convive também com a imagem da figura e daquilo que foi a sua transmissão, a sua reinterpretação e, em última análise, do facto histórico em que finalmente conflui tudo isso e na leitura que fazemos de Alexandre. Bom, nós temos um tempo curtíssimo aqui para fazer uma rodada final para as considerações de cada um de vocês. Eu vou jogar algumas cartas na mesa, vocês podem pegar uma delas ou outras se tiverem aí na manga, mas se vocês quiserem falar sobre as releituras do mito, da lenda de Alexandre na cultura medieval e na moderna, ou ainda sobre o período helenístico, ou talvez sobre algo que ficou ao longo da nossa conversa de hoje, vocês gostariam de ter falado, ou, enfim, talvez sobre o grande legado, os grandes legados, para o bem e para o mal, de Alexandre, para a história universal. Enfim, o que vocês acham aí, Henrique? O que mais, pelo menos, me chama a atenção com relação a essa imaginação posterior a respeito da figura de Alexandre é o que se tem na própria Idade Média e especialmente em razão da difusão de um texto conhecido como Romance de Alexandre, que apresenta um grande problema de datação e de reconstrução mesmo do próprio texto. Há uma recensão chamada de Recensio Vetusta, recensão alfa, muita gente conhece dessa forma, que agrupa um original perdido, preservado num manuscrito hoje em Paris, do século XI, da Era Comum, foi suplementado e corrigido em estudos modernos por uma tradução, pasmem, armênia, provavelmente do século V, pouco influente no medievo, mas que foi preservado em mais de 30 manuscritos ilustrados e pela tradução, em latina, do início do século IV, atribuída a um sujeito chamado Júlio Valério, conhecida não por acaso como Res Gestae Alexandri Macedonis, os feitos de Alexandre o Macedônio, ou do Macedônio Alexandre, tanto faz. Essa composição inicial do Romance de Alexandre provavelmente se deu em algum momento, nos 600 anos, situados entre a morte do rei, em 323, e o século III da Era Comum, mas isso tudo é extremamente discutido de qualquer forma. O meu ponto aqui é que é essa a nossa principal fonte, um romance, que se difunde na Idade Média para muito do que hoje alegamos saber sobre Alexandre. Então, parte do lastro que temos a respeito da figura de Alexandre deriva dessa imaginação posterior e quase sempre oriunda de uma fonte, eu diria, extremamente duvidosa do ponto de vista da construção, da reconstrução histórica do que efetivamente fez, experimentou, vivenciou Alexandre. Para além do que sabemos na Idade Média, claro que é uma realidade dupla aí, uma coisa é a recepção de Alexandre no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, isso gostam de dizer, outra coisa é a recepção de Alexandre no Ocidente medieval, mas para além disso há uma longuíssima história da recepção de Alexandre e que, do meu ponto de vista, pelo menos, torna-se muito interessante no século XIX, dada a confluência do que entre o que é afirmado por Plutarco e depois alegado por muitos historiadores filiados a uma tradição historiográfica devedora do hegelianismo, Então, a imaginação sobre Alexandre não conhece limites, é o que eu quero dizer. Tiago Biasotto. Perfeito. O gancho final do Henrique eu acho que é o mais salutar, quer dizer, o que mais me chama a atenção, o que mais me interessa nessa figura do Alexandre é justamente como tantos séculos depois estamos aqui a conversar sobre esse aspecto, sobre como as fontes antigas tratam disso, fazendo ganchos com o período medieval. Se a gente fosse conversar sobre a recepção da figura do Alexandre na modernidade ou na contemporaneidade, questões de nacionalismo, como o professor Delfim levantou, como ele aparece em filmes, como ele aparece nas artes contemporâneas, é uma coisa impressionante. Então, é uma figura que tem uma quantidade de material a respeito, quer seja de fontes antigas, quer seja de recepções posteriores, que é extremamente complexo. Essas nossas respostas, a gente tentou temperar aqui o tom, falar, não, uma fonte cita isso, uma fonte cita aquilo, é uma questão complexa, etc e tal. Então, esse acho que é o ponto mais interessante. Estudar a história de Alexandre é, a meu ver, uma grande lição de humildade para todo historiador, assim, para perceber os limites da nossa atuação e das dificuldades que estão envolvidas na nossa prática cotidiana, disciplina e da utilização de
de fontes e da posterior recepção que essas fontes terão nos séculos seguintes à sua produção. Delfim Leão? Eu subscrevo aquilo que os meus colegas disseram, fizeram uma síntese excelente sobre aquilo que representa. A acrescentar alguma coisa, eu diria que este processo de reescrita afetou não apenas quem, digamos, viveu depois de Alexandre, mas também a própria compreensão de quem viveu antes. E um aspecto interessante que vem referido também nas próprias fontes é, por exemplo, quando comparam o facto de Platão, por exemplo, quantas pessoas leram as leis de Platão, e comparando quantas pessoas seguiram as façanhas de Alexandre, ou seja, entendendo como uma espécie de um legislador ideal ou até como um filósofo em armas, alguém que conseguiu levar à prática aquilo que apenas outros teorizaram. E realmente esta sedução de Alexandre, alguém que nós podemos aderir com muita facilidade e até projetar nele um conjunto de imagens ideais, realmente é algo que está profundamente marcante e que não parará. Realmente, se nós fôssemos à recepção recente de Alexandre, veríamos que as grandes questões que aqui abordamos e que têm a sua raiz profundamente ativas e provadas precisamente com esse confronto com a realidade, não é? Com o tempo que nós vivemos, o que é que ele pode ir buscar àquilo que é, enfim, a atuação de alguém que viveu há muitos séculos, mas que efetivamente desde então nos tem marcado. É uma força enorme, realmente, que ajuda a entender por que motivo, desde então, ou desde a antiguidade, se diz que Alexandre era o grande Alexandre. Perfeito. A imaginação sobre Alexandre não parará, mas infelizmente o nosso tempo hoje acabou. Eu agradeço Delfim Leão, Henrique Modanês, Thiago Biasotto, agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.